Fala pessoal, Diego Angeli falando com vocês. Vamos para o 10º vídeo do curso Sprint do Lucro Real. O vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma diferença importantíssima que a gente tem que saber para quem apura lucro real, que é a diferença entre prejuízo fiscal e saldo negativo, tá? É algo que para quem quer dominar o lucro real tem que saber ao pé da letra essa diferença do que é prejuízo fiscal e saldo negativo. Então vamos logo para o vídeo. Fala pessoal, 10º vídeo do curso de Sprint do Lucro Real e a gente hoje vai trazer para vocês aí a diferença de prejuízo fiscal e saldo negativo, tá? Essa diferença é importantíssima para a gente saber, para quem tem interesse em dominar a apuração do lucro real, tá? Então, aqui eu vou trazer o conceito, né, de cada um deles. Prejuízo fiscal. Prejuízo fiscal representa o lucro real negativo, né, que a pessoa jurídica obteve no período e que pode ser compensado posteriormente com lucros positivos de exercícios futuros. Então a gente tem que entender o que? O prejuízo fiscal nada mais é do que a base de cálculo negativa. É quando você pega o lucro contábil, faz as adições, faz as exclusões e ali você vai encontrar um valor negativo. Você pode muito bem ter um lucro contábil positivo, a empresa deu lucro contábil positivo, mas quando você fez as adições e as exclusões, o lucro fiscal, né, que é o lucro real, ele deu negativo. Nessa situação, você está diante de o quê? De um prejuízo fiscal. E ele só se confirma ao final do período de apuração. Então, se você está no trimestral, né, o prejuízo fiscal ele só vai se confirmar ao final do trimestre. Se você está no lucro real anual, o prejuízo fiscal ele só vai se confirmar no final do ano, tá? E esse prejuízo fiscal você vai controlar onde? Na parte B do LALU. É outra informação que você precisa dominar, né? É essa questão da parte do que controlar na parte B do LALU, que a gente também vai estressar no curso, né? Para que você de fato domine, né, entenda o que de fato você tem que controlar lá na parte B do LALU. E onde é que eu controlo isso? Lá na ECF, tá? Lá na ECF a gente faz o controle da parte B do LALU. Mas falando de prejuízo fiscal, você tem que entender que prejuízo fiscal é o quê? É a base de cálculo negativa, né? Quando você apura uma base de cálculo negativa, você controla essa base de cálculo negativa na parte B, tá, do LALU, para você poder abater em períodos futuros, tá? E esse abatimento em períodos futuros, ele vai estar limitado sempre ao quê? A 30%. Mas 30% de quê? Né? Vem a dúvida. É 30% do saldo que eu tenho de prejuízo, né? Ou é 30% da base de cálculo que eu estou apurando? Né? Então, vocês têm que entender, né? Vocês têm que colocar na cabeça que quando você vai compensar prejuízo, está sempre limitado a 30% da base de cálculo positiva que você encontrar, né? E aí você tem esses 30% para poder compensar prejuízo, mas para isso você precisa ter. E esse prejuízo vem de períodos passados, né? Então, por isso que chega um momento em que você apura o prejuízo, você acumula ele lá no colchãozinho de crédito, lá na parte B do LALU, para você compensar em períodos futuros. Agora vamos para saldo negativo. Saldo negativo do imposto de renda e da ACS é o resultado obtido da diferença entre os pagamentos, compensações e retenções realizados no período de apuração e o valor devido de imposto de renda CSLL ao final do período. Vamos supor que durante o ano você fez vários pagamentos. Vamos supor que você está no lucro real anual e você resolveu recolher de janeiro a novembro estimativa receita bruta. Então você fez várias guias e pagou lá o imposto de renda. Chegou no final do ano, você teve que apurar o balancete de suspensão e redução, já
Expliquei para vocês aqui essa diferença de apurar com base na receita bruta e levantar o balancete de suspensão e redução. É só verificar no vídeo que eu já gravei uma aula sobre isso. Então vamos voltar para o exemplo. Fiz pagamentos com base em estimativa receita bruta de janeiro a novembro e em dezembro eu apurei balancete de suspensão e redução. Quando eu apurei balancete de suspensão e redução, meu valor a pagar deu 100. Mas quando eu fui conferir quanto eu paguei de janeiro a novembro, eu paguei 150. O que é que vai acontecer? Você vai perder esses 50. Opa! Cheguei em dezembro, deu 100, mas já paguei 150. O que é que vai acontecer? Você vai ficar com um crédito de 50, tá? Você vai ficar com um crédito de 50. E como é que chama esse crédito? Saldo negativo. Se for de CSLL, saldo negativo de CSLL. Se for de imposto de renda, saldo negativo de imposto de renda. Então, vamos pegar outra situação. Empresa apurando lucro real trimestral, apurou prejuízo, mas ela teve fonte, teve R fonte. Esse R fonte, eu vejo muito aluno perguntando aí, né? Professor, eu posso apurar um fonte de um trimestre e apurar no trimestre seguinte? A resposta é não. Porque se você apurou prejuízo no trimestre e teve fonte, esse fonte vai virar um saldo negativo, né? Seja nesse caso de imposto de renda. E esse valor saldo negativo, o que é que vai acontecer? Você só vai poder utilizar no ano seguinte. No ano seguinte. E tem até uma peculiaridade que não era para estar falando nesse vídeo agora, mas eu vou antecipar para vocês. Quem apura lucro real trimestral, você só pode... quem apura lucro real trimestral, você só pode utilizar do saldo negativo, né, a partir de janeiro do ano seguinte. Agora, quem apura no anual, você só vai poder utilizar o saldo negativo, que é aquilo que você pagou a mais, né, após o envio da SF, né? Então, tem essa diferença do trimestral e anual, né? No trimestral, você consegue utilizar o saldo negativo a partir de janeiro do ano subsequente. Já quem está no anual vai ter que esperar mais um pouco o envio da SF para poder usufruir desse saldo negativo. Ok, pessoal? Vamos aqui falar da trava dos 30%. A gente tem lá no artigo 261, inciso 3 do regulamento, na determinação do lucro real, poderão ser excluídos da base, né, do lucro contábil do período de apuração o prejuízo apurado em períodos de apuração anteriores, né? Limitado a quanto? 30% do lucro líquido ajustado, 30% da base, não é 30% do saldo que você tem de prejuízo, tá? Então, a gente tem que colocar na cabeça isso, tá? 30% da base que você está apurando, tá? Ou seja, por mais, se você está dando base, você com certeza vai fazer pagamento. Por quê? Porque você só está limitado a compensar 30% da base, vai restar 70% ainda para você pagar, tá? Então temos aqui a trava dos 30% e aqui um resumozinho da compensação do saldo negativo que eu falei para vocês, né? Como é que eu utilizo esse saldo negativo? Você vai utilizar esse saldo negativo através do programa Perdecomp, né, da Receita Federal, tá? Então lá você vai fazer a decomp, tá? Para poder utilizar esse crédito pagando com outros tributos, né, federais, tá? Então a gente tem na apuração anual permissão de compensação após o envio da SF. Você pode usar esse saldo negativo, como eu já antecipei para vocês. E na apuração trimestral você vai ter a permissão de compensação após o encerramento do ano calendário. Terminou o ano, você já pode utilizar o crédito de saldo negativo na apuração trimestral. E esse saldo negativo você vem selicando, né? Você vai aplicando a Selic, a taxa Selic, para você atualizar esse débito e
compensar os valores. Essa diferença, né, de compensação de saldo negativo entre a apuração anual e trimestral, você pode conferir lá no artigo 28, parágrafo 2º da IN 2055. Então, estejam atentos a isso, tá? E não façam compensação de fonte, quem está no lucro real trimestral, de um trimestre para o outro, tá? Não é assim que deve ser feito. Você tem que o quê? Acumular essa retenção na fonte no trimestre, ver se deu saldo negativo, e esse saldo negativo você só se aproveita quando? No ano seguinte, a partir de janeiro, quem está no trimestral. Beleza, pessoal? Finalizo o vídeo por aqui, espero que tenha sido útil, tá? E até o próximo vídeo.